Oi, este é o Conexão. Você já parou para pensar nos desafios que uma mãe enfrenta quando ela é universitária? Uma pesquisa do Instituto Unibanco mostrou que a gravidez é o principal fator de evasão escolar de meninas no Brasil. Em 2016, apenas 2% das adolescentes que engravidaram deram sequência aos estudos. Será que isso é justo? O que precisa acontecer para que estas mulheres consigam ter estrutura e voltem aos estudos? Esta é a nossa conversa de hoje. Aqui no estúdio estão a Érica Santos, que é estudante de jornalismo da Federal do Piauí, a Poliana Ferreira, que é representante da ENECOS, Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social, e a Maria Fernanda Nunes, que é professora titular da Unirio e coordenadora do Grupo de Pesquisa Educação Infantil e de Políticas Públicas. Gente, muito obrigada por participarem aqui com a gente hoje. É bom sempre informar, os nossos espectadores aqui do Conexão já sabem que todo ano nós temos o Geração. E dessa vez a gente está com duas participantes aqui do Geração de 2019 e esta pauta surgiu, é lógico, da ideia de uma delas. É sempre super legal trocar com essa galera que está na universidade, vem aqui para o Futura e aí sempre surgem essas pautas incríveis que mexem com o nosso coração. E eu queria, Érica, te agradecer pela essa sugestão de pauta e te pedir que você comece contando para nós. Você, apesar dessa sua carinha, tem já uma criancinha maravilhosa de 2 anos, né? Quais são o top 3 dos desafios de ser uma universitária e mãe? O primeiro desafio, eu acho que é a volta, sabe? Porque a gente passa os primeiros 6 meses, né, do pós-parto e tal, em casa, só aquela rotina mãe, filho, amamentação. E aí, quando a gente volta, é outro universo, porque as pessoas mudaram, o espaço mudou, a rotina mudou, e você está se readaptando àquilo. E, além disso, você ainda está se readaptando à maternidade. E aí a gente volta e começa a ter que socializar de novo. Eu levei o meu filho para a universidade. E aí depois, além desse desafio de ressocializar, aí vem a questão de equilibrar as duas coisas, né? Voltar a estudar e continuar se adaptando a ser mãe. E aí tinha aquela questão de se preocupar de onde meu filho vai dormir, no curso de jornalismo. Então, na hora de fazer matérias tipo de edição, eu ficava um pouco limitada, porque eu ficava com meu filho no braço. Então, eu não podia me mexer muito se ele estivesse dormindo. E aí vem isso da gente ter que pedir para alguém segurar o filho, e a gente fica naquela assim, ai, será que eu não estou pedindo demais? Ou a criança começa a chorar e você tem que sair correndo. Então, aí vem essa questão de equilibrar a adaptação de ser mãe, a adaptação de voltar à universidade e continuar estudando. E aí a terceira é o cansaço, porque vários dias, pelo menos vários dias, acredito que a maioria das mães, a gente acorda e fala, poxa, estou tão cansada, não dormi nada essa noite, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar. Então, muitas vezes eu, por exemplo, perdi a minha autoescola porque eu fiquei muito cansada. Então, tinha muitos dias que eu não ia, porque eu chegava já de noite em casa, já estava cansada. E a amamentação é um processo que também mexe muito com a sua saúde, na sua disposição, Sim, né? A amamentação é uma coisa, gente, é muito doloroso. É uma coisa que suga a sua energia, sabe? Parece que você alimentou o bebê, ele está de barriga cheia, vai dormir e você quer fazer a mesma coisa, que você está de peito vazio. E aí é doloroso, a amamentação é um processo muito doloroso e você, inclusive, conseguir amamentar até os 2 anos é bem complicado. E aí, enfim, na hora que a gente amamenta, a gente só quer deitar pro lado e dormir, mas vida que segue. Esses são os 3 principais desafios, né? Poliana, vocês da ENECOS recebem algumas dessas demandas, né? Tanto que em 2016 vocês fizeram uma campanha voltada para a mãe universitária, né? Isso, a gente fez uma campanha no mês de março, e se estendendo até maio, que era Não Quero Flores, Quero Creche Universitárias, Creche Estudantil para Mães, porque as demandas de mulheres que são estudantes de universidade e têm filho e não tem nenhum tipo de assistência estudantil é muito grande, né? E, por exemplo, a Érica, que é do mesmo curso que eu, fora outras meninas, então a gente resolveu, o coletivo de mulheres da ENECOS, resolveu fazer essa campanha para chamar atenção para essa falta de políticas públicas para a gente, né, para as mulheres dentro da comunicação. Enfim. E, professora, a gente pode parar para pensar aqui e falar assim, gente, a solução, o que é? As creches universitárias. Eu estava pensando assim quando eu estava apurando, mas vamos descobrir que pode não ser bem assim, né, professora? Então, a solução é a creche universitária? Sem dúvida, essa demanda, inicialmente, é importante a gente dizer que essa demanda é totalmente legítima e tal como Érica e Poliana falaram, é uma demanda que hoje é muito visível nas universidades.
né, nas universidades públicas, enfim, onde eu trabalho, né, e acontece, né, eu dou aula à noite e várias crianças, né, vão acompanhando seus pais, né, porque não tem onde ficar. Eu só faria essa correção de chamar de creche, porque creche é um termo que guarda a concepção do direito da mulher trabalhadora, ou do direito à estudante, né? E isso teve origem lá na consolidação das leis do trabalho, em 43, ainda Getúlio Vargas, né? Depois, em 1970, a gente teve um movimento feminista enorme, dos movimentos sociais, das associações, enfim, demandando da mulher, sempre vindo da mulher, demandando creche para o trabalho, né, para que elas pudessem trabalhar. Então, isso se tornou direito da mulher trabalhadora. Quem estava trabalhando tinha direito a esse espaço. Entretanto, né, com a promulgação da nossa Constituição, né, de 88, isso passou, ela dá sim o direito, agora não só à mulher, mas ao homem trabalhador. Isso muda na Constituição de 88, mas na Constituição de 88 diz que hoje creche e pré-escola, referendado pela Lei de Diretrizes e Base, é educação. Então, o Brasil optou por ter as crianças desde que nascem no sistema de ensino, na educação. Então, ela criou a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. E a educação infantil, ela é formada de creche e pré-escola. Creche é para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, e pré-escola é para as crianças de 4 e 5 anos, né? Seja em período parcial, seja em período integral. Então, a creche muda a concepção. Ela não é mais um lugar de guarda e assistência para a mulher trabalhar ou para a mulher estudar, mas ela é um local para a criança se educar. Então, por isso é que a gente não pode, embora tenham várias creches universitárias, a gente não pode chamar determinados espaços de creche, porque para ser creche ele tem que estar integrado ao sistema de ensino. Isso envolve uma série de outras medidas, né, políticas que eu vou contar. Das universidades públicas federais, nós temos 19 unidades de educação infantil. Só 4 hoje são ligadas ao colégio universitário. As outras funcionam de uma forma, digamos assim, precária, em termos de financiamento, em termos de manutenção, em termos de professor, material. Então, a gente precisa um pouco qualificar essa demanda. Ela é legítima, ela é importante, ela é contemporânea, é de hoje, do estudante de hoje, né? As matrículas triplicaram do ensino superior de 2001 a 2017, hoje são 8 milhões de estudantes. São, então, novas demandas, né? Novas demandas, com novos formatos. Sim. E a gente não precisa chamar de creche, porque creche é período sempre, todo dia, no mesmo horário. E a gente está falando aí de demanda, professora, e assim, a gente está ouvindo aqui a história da Érica, mas são muitas pessoas, né? A senhora falou 8 milhões, né, de aumento aí. E se você tem dúvida se as universidades elas sabem lidar com essa questão, não são todas as universidades que sabem lidar. A gente vai ouvir agora um relato bem triste, que é da Thaís Barbosa, estudante da PUC do Rio Grande do Sul. Ela foi expulsa de sala de aula por amamentar a filhinha dela durante uma das aulas. Falta creche, falta assistência para a mãe da faculdade, espaço, fraldário. Não tem, na PUC não tem, em outra faculdade também não deve ter. Sim, a minha recepção no primeiro dia de aula foi bem complicada, né? Eu fui mal recebida por um professor, que ele me expulsou de sala de aula. Porém, os outros professores, inclusive o professor que estava junto com esse que me expulsou, foi o que me deu assistência. Eles colocaram um pouco da culpa em mim por eu não ter avisado, sabe? Que era para eu entender a visão do professor e tudo mais.
Eu não entendo mesmo. Eu acho que nenhuma mãe vai entender e nem tem que entender. Né? Essa obrigação de quem tem que entender alguma coisa é a PUC, é os professores, é o corpo docente. Não estou falando em punição, mas conversa com o professor, sabe? Mas uma conversa bem séria, porque se isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra mulher. O que eu acho que é mais que a minha obrigação, né? Terminar a faculdade, não é uma admiração, é uma obrigação. E é uma coisa normal que toda mãe tem que fazer, que está na faculdade, tem que terminar sim, né? Trazendo filho ou não, mas tem que terminar. É um sonho, né? E aí, olha só, houve uma reunião no dia seguinte a esse episódio. A coordenação do curso de Publicidade e Propaganda enviou um e-mail a Thaís pedindo desculpas e garantindo que a Faculdade de Comunicação Social da PUC-RS é um ambiente de acolhimento e respeito às liberdades individuais. Poliana, vocês acompanharam, né, assim, parte dessa história e até divulgaram esse vídeo também no canal de vocês. Esse tipo de abordagem, ela é comum ou a gente pode dizer que é de uma minoria? Não, é bastante comum, né? Em várias universidades do Brasil. O coletivo fez esse documentário com várias mulheres, né? Foram uma série de vídeos com meninas de todo o Brasil, enfim, do Nordeste, do Rio Grande do Sul. E a gente percebe que é muito recorrente esse tipo de comportamento, de não respeitar a mulher, não respeitar, por exemplo, a amamentação da estudante dentro da universidade. E a gente fez essa campanha recolhendo esses relatos, fizemos também uma cartilha, fizemos várias ilustrações com essas histórias, né, esses relatos de mulheres e infelizmente é muito recorrente. Você acha que de alguma forma a gente vê um pouquinho aí, Érica, até de um machismo que é reproduzido aí tanto por homens e também muitas vezes reproduzido por mulheres também, de olhar para a mulher mãe e dizer, ó, isso é um problema só seu, né? Um pouquinho não, na verdade tem muito machismo, né, gente? Isso vem desde a gestação, sabe? A partir da gestação, quando a barriga começa a aparecer, as pessoas já começam assim, a maioria não diz, não fala, mas pensa, sabe? A gente sente o olhar, eu senti muitos olhares, tanto de olhar e tentar problematizar o que está acontecendo com ela, quanto esse olhar de meio que achar estranho ou de calma aí, você acha mesmo que você vai conseguir vir para a sala de aula com uma criança? Ai, não é difícil. Eu tive uma rede de apoio muito grande no meu curso, sabe? No meu CA, enfim, a maioria das pessoas, elas me acolheram bastante, me ajudaram bastante. O que é CA? Centro Acadêmico. Centro Acadêmico. Centro Acadêmico, aham. Mas a gente sente, sabe, dos professores. Eu não fui repreendida em nenhum momento por nenhum professor. Mas isso é recorrente, a gente sente os olhares, sabe? Às vezes a gente fica meio até assim de continuar, porque a gente sente que as pessoas estão olhando de uma forma diferente para você e não de uma forma de ajudar, mas de julgar mesmo, sabe? Não de tentar te entender. Eu meio que senti que era mais uma questão de sentir pena, sabe? Algo assim de, nossa, ela engravidou. Acabou a vida dela, né? Acabou a vida dela. Nossa, mas você vai conseguir estudar. Sim, Nossa, mas você tá trazendo seu filho. Você não tá cansada. É uma coisa bem assim de... Professora, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa história da Thaís, né, que é inaceitável, mas a gente vê também algumas histórias que até viralizam na internet. Eu me lembro agora de um professor que viralizou a atitude dele pegando uma criancinha para a mãe poder fazer a prova, né? E ele fica brincando com ela. O que você pensa? Tem que haver uma sensibilização dos docentes? É uma minoria que ainda não está ligado na necessidade de entender essas novas demandas? Então, eu acho que a gente tem que ter políticas públicas que possam trazer soluções para essa demanda, que hoje é muito recorrente, né? Muito recorrente. A gente tem vários alunos, né, que com filhos de 2 anos, com de 3, de 4, de 5, né? Crianças que vão para a escola, a mãe trabalha à noite, aí pega essa criança e ela tem um segundo turno. Essa criança também tem um segundo turno. Você estava até falando fora do ar que você faz até umas aulas assim específicas às vezes para as crianças. Eu tenho, quando eu preparo as aulas, né, eu tenho turmas assim de 40, né, 45 alunos, e quando eu preparo aulas, eu já sei que eu tenho 2 ou 3 que vão aparecer. Eles já têm nome, eu já brinco e já chamo eles na pauta. Mas são crianças, eu tenho uma bebê, uma de 1 ano e meio, que frequentou esse semestre passado,
mas tenho também de 8, de 7. Agora, eu acho que essa atitude, ela também não pode ser individual de um professor legal que, enfim, acolha essas crianças. Isso tem que ser uma política da universidade, porque isso também, essa forma de acolhimento é uma forma precária. É uma forma, como a Érica estava falando, assim, que ela teve uma rede de solidariedade de um CA, que é de um centro acadêmico, enfim, ou de um professor, do outro professor, que até mandou um e-mail para a menina Thaís, né, do Rio Grande do Sul. Não, eu acho que a gente tem que criar programas, né, políticas que possam atender a esse estudante que tem filho. Então, eu chamaria, assim, poderia chamar uma das perspectivas, a criação de salas de acolhimento, de locais com livros de literatura, que não tenha televisão, né, para televisão no sentido daqueles filmes que passam o dia inteiro, né, para a criança, mas que ela possa brincar, que ela possa interagir, né, que ela possa estar com essas diferentes linguagens aí, que ela possa dormir às vezes. Né? Que é uma criança, a gente pode esquecer que é uma criança, né? Então, a gente está atendendo nesses espaços o direito do estudante, mas com tudo que a gente já conquistou na legislação, a gente tem que olhar a criança. Também. É isso que até eu gostaria de falar, mas assim, falando de políticas públicas, eu queria até falar um pouco, mostrar até esse resultado da Enecos que a gente citou, da Zine, né? Sim, vocês escutaram alguns relatos. A gente vai ver agora o resultado dessa campanha. É uma Zine, é uma revista, é um jeito mais moderno de chamar revista, né? Essa Zine aí, ela traz as histórias de algumas mães universitárias, né, Poliana? Isso, com algumas ilustrações de estudantes também. E aí foram relatos que foram colhidos durante por alguns coletivos de mulheres da Enecos no Brasil todo. E aí as meninas reuniram esses relatos, fizeram essa zine com essas ilustrações, meio que para representar e dar voz para essas mães que não têm com quem desabafar. E eu acho importante da fala da professora a gente frisar que, além disso, de a gente buscar essas políticas públicas, o importante é garantir que essas pessoas tenham acesso a isso. Porque em vários momentos, quando a gente fez alguns vídeos, alguns relatos de algumas mães, acho que até existia, né? Existia, na verdade, né? Por exemplo, na UFP tem bolsa para a mãe. Mas o mais difícil são elas conseguirem esse acesso. Às vezes, ou não tem naquele período, ou está faltando recurso, ou então existe algum empecilho, né? Então, acho que o mais importante do que ter é garantir para essas mulheres que elas tenham acesso a tudo isso. E essa informação, né? E olha só, é importante ressaltar também que a amamentação é garantida nas instituições do Sistema Federal de Ensino. Existe uma lei que é de maio de 2017. Vamos ler um trechinho, ó. Lá no artigo está escrito: é garantido o direito de lactantes e lactentes à amamentação nas áreas de livre acesso ao público ou de uso coletivo nas instituições do Sistema Federal de Ensino. Mais à frente, embaixo, a lei determina a amamentação é um ato livre e discricionário entre mãe e criança, e o direito à amamentação deve ser assegurado independentemente da existência de locais, equipamentos ou instalações reservados para esse fim. Então, cabe única e exclusivamente à mãe, à lactante, a decisão de usar ou não esses espaços. Essa lei é nova, né? 2017. A gente está falando de locais de acolhimento, né, professora? Assim, são passos que precisam ser dados, né? Assim, eu acho que a Érica, a Poliana, desculpa, toca num ponto super importante, que é a falta de vagas em creches públicas, né? Por isso que isso escorre também para a universidade, porque é dever do Estado oferecer creches e pré-escolas para todas as crianças. Hoje a pré-escola é obrigatória, quer dizer, a criança fez 4 anos, ela tem que estar matriculada. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a gente tem uma fila de espera de 40 mil crianças. Uma fila de espera, ou seja, são aquelas que estão recorrendo a uma vaga. Mas existem muitas outras mulheres que sequer entram na fila de espera porque sabem
que não vão conseguir, né? Tem que fazer uma ação no Ministério Público e tal. Então, esse é um tema, e isso no município do Rio de Janeiro, que de certa forma, ele é bem equipado, médio equipado com creches públicas. Se a gente for ver os municípios da Baixada Fluminense, enfim, a gente, para citar o Rio de Janeiro, né? Do Brasil, então, né? O resto do Brasil, né? A região sudeste, ela tá melhor, né? E, assim, em termos de atendimento, aí a gente tem que ver, né, os dados do público e do privado. Eu queria que a gente visse mais um depoimento de uma mãe que também é universitária. Essa é a Isabel, que conta como ela faz para conseguir ser mãe, trabalhar e estudar ciências sociais na Universidade Federal do Ceará. Eu acho que a gente está com um probleminha no áudio, daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto. A gente já falou então da lei, da informação que precisa chegar, né? Você acha, Érica, que as mães elas são bem informadas dessa questão de bolsa? A gente é meio termo, porque assim, a informação chega até a gente, só que ela chega com essa informação de que, tem, mas tá difícil de conseguir. Às vezes assim, nem tenta, né? E a gente já tá tão cansada, sabe, no final do dia, e é uma papelada gigante. A bolsa que a minha universidade oferece, ela é uma bolsa de auxílio creche, só que a gente pensa assim, com 6 meses, né, porque o pós-parto é 6 meses, aí com 6 meses a gente tem que voltar à sociedade. Mas a saúde, a nutrição indica que você tenha que amamentar até os 2 anos de idade. E aí vem a universidade e me oferece uma bolsa para eu colocar o meu filho numa creche. Então, tipo, é algo que não faz muito sentido, né? Bate, porque eu vou para a universidade e não vou amamentar meu filho. Deixa então a gente ver agora mais uma dessa nossa colega lá do Ceará. Agora a gente vai conseguir ouvir o áudio. Na época que eu entrei, além de passar aqui na UFC, eu também fiz um concurso público e também fui aprovada e fui chamada, né? E eu trabalhava na prefeitura, numa cidade do interior, e todo dia tinha que ir, voltar dessa cidade, e quando voltava eu tinha que ir para a faculdade, que eu curso à noite, já pensando nessa coisa do tempo, né? Do trabalho, no tempo de ficar com ele. E aí eu tive que contar com a ajuda sempre das mulheres, né? Da família. Da tia do Vinícius, né, da minha irmã, da minha mãe principalmente, que à noite sempre fica com o Vinícius, né, às vezes tem dias que ela não pode, então eu tenho que realmente trazer ele pra cá, mas eu tenho essa rede de apoio de outras mulheres que com certeza se não fosse por elas, seria muito mais complicado. É isso, né, Poliana? Se não tiver essa rede de apoio, como é que faz, né? Inclusive, esses relatos a gente fez em parceria com a Enesso, que é do Coletivo de Mulheres de Serviço Social. Então, é sempre a gente se unindo, sabe? Se a gente não ficar unida, enfim, a gente não vai conseguir criar os nossos filhos e ser mulheres empoderadas e, enfim, estudar e trabalhar e ser o que quiser. Dá muito essa sensação, né? De que tem que, nesse momento, se unir, lutar e ir cobrando política pública, né, Érica? Eu acho que é isso, né? Não, com certeza, porque o que eu falei antes até, Poliana, que a gente precisa dessa rede de apoio, sabe? Que sem essa rede de apoio é muito difícil a gente retornar essa empatia que a gente sente. Às vezes a gente nem fala assim, obrigado, porque a gente tem muito essa questão de já ir meio que com vergonha, sabe? Se nós mesmas nos reprimimos. Então essa rede de apoio ela é muito importante pra gente sentir que a gente pode continuar tentando. Então, quando eu ia para a universidade, sempre alguém se oferecia para ficar com meu filho, para dormir, ou brincar. Tem um amigo meu que sempre que eu levava ele, ia brincar de banhar de mangueira com ele, ele adorava. Então, a rede de apoio ela é muito importante para a gente sentir que a gente ainda faz parte daquela sociedade, sabe? Que a gente não é um círculozinho separado e que precisa ser olhada de um jeito especial. Mas sem esquecer que essa rede está sendo necessária porque está faltando política pública, né? Antes da gente terminar, eu queria mostrar a página do Facebook da Enecos para dar essa referência para quem é estudante de comunicação. Essas meninas já estão levantando essa bandeira aí, você está vendo, o Coletivo de Mulheres Enecos. Você pode, inclusive, baixar a Zine e ler também o relato dessas mães. Tem aí os links, você consegue
consegue baixar. Eu quero muito agradecer a essas 3 mulheres que estão aqui com a gente. Obrigada por dividir sua história com a gente. Érica, muito obrigada pelas suas informações. Professora, muito obrigada mesmo. E obrigada por representar a Enecos aqui pra gente também, Poliana. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.